Não adianta procurar culpados, agora é com você. Se há uma ferida, é preciso que haja também um remédio. Toda ferida, ela precisa de um remédio para que aquilo seja curado. E falar sobre paternidade, falar sobre ferida, sobre o nosso pai, não é algo fácil, porque é algo que mexe conosco, é algo que está dentro de nós e que nos machuca, que nos fere, mas toda ferida precisa de cura. Se existe uma ferida, é preciso que essa ferida seja curada, não importa o tempo que passou. É necessário colocar remédio aí. Pode ser que você já tenha dito, eu não tenho um pai. Mas se a gente for perceber, esta frase, ela é incompleta. Se você está aqui vendo este vídeo, se você está vendo este vídeo é porque você tem um pai. Todo filho tem um pai. E esta frase, ela precisa ser completada. Eu não tenho pai como? Eu não tenho um pai vivo, eu não tenho um pai presente, eu não tenho um pai que me ama, mas todos nós temos um pai. Você tem um pai. Você precisa entender isso. Você tem um pai. Não importa o que ele tenha te feito, não importa o que ele tenha te causado, mas o que ele te fez, o que ele te causou, não anula o fato de que você tem um pai. Este mês é um mês dedicado aos pais e eu pergunto a você, qual é a sua história com o seu pai? Se hoje você tivesse a oportunidade de falar, qual a história que você conta entre você e o seu pai? Quem foi o seu pai na sua história? Será que ele te abandonou, deixou você quando era pequeno, te deixou com a sua mãe, foi viver com outra família? Será que ele era um pai muito autoritário, que te batia? Ou era um pai alcoólatra, um pai que não se importava em dar carinho, em dar atenção para você? E você foi marcado por essa história de ausência, de dor, de abandono, de rejeição. Mas nós temos uma história. E para que a cura chegue ao nosso coração, nós precisamos reconhecer a nossa história. Talvez você não tenha coragem de contar a sua história, talvez você queira fingir que nada aconteceu e você queira colocar uma máscara aí e dizer para todo mundo que está tudo bem. Mas na verdade você sabe que não está tudo bem na sua história. Resolver a nossa história, curar a nossa ferida paterna, não se resolve escondendo. Você nunca vai resolver os seus problemas emocionais, as suas feridas internas, escondendo, dizendo que nada aconteceu, dizendo que está tudo bem. Não é assim que se resolve. O caminho da cura começa pelo reconhecimento. E você precisa reconhecer a história que você tem. E algo que vai te ajudar a passar por essa cura, por esse processo de cura, é conversando com alguém. Converse com alguém que você tenha confiança, talvez um padre, um amigo seu, alguém que vai ouvir a sua história e que não vai te julgar, que não vai te condenar, mas que vai te ouvir, que vai te acolher, que vai te dar colo se precisar. Quando nós falamos sobre a nossa história, nós começamos a dar passos de cura, nós começamos a vencer a nossa própria história. A sua história com o seu pai, ela não termina em você. A sua história, ela não termina com o seu pai, mas começa a partir de você. Nós somos apenas uma pequena parte do nosso pai, mas nós não somos o nosso pai, nós não somos a história que o nosso pai nos deixou. Nós somos pessoas que podemos agora trilhar a nossa história. E você é chamado a trilhar a sua história. Você precisa entender, agora é com você. Agora você que escreve a sua história. Você não precisa deixar que a sua história te paralise, você não precisa deixar que a sua história te aprisione e que você fique ali sem se mover, sem se movimentar, sem se deixar ser curado. E a sua história com o seu pai, pode ser que em algum momento o seu pai foi um herói na sua vida, mas hoje ele é o vilão. Hoje para você ele é o vilão, ele é o causador do seu sofrimento, ele é o causador dos seus fracassos, da sua derrota. E você culpa o seu pai por isso, mas culpar o seu pai não vai mudar o seu passado. Culpar o seu pai não vai trazer você alegria, não vai te dar plenitude, não vai te dar inteireza. Você não vai estar em plenitude culpando o seu pai por aquilo que ele te fez.
Isso não vai mudar o seu passado. Se ele foi o vilão na sua história, se ele continua sendo o vilão hoje para você, decida hoje ser o herói dessa história. Decida hoje ser a heroína dessa história. Comece você a olhar de um olhar diferente. Comece você a mudar o comportamento nessa história. Para que você possa restaurar a sua paternidade, existe um remédio que você precisa colocar aí, que é o remédio do perdão. Mas não é sobre se ele merece ou não o perdão, mas é sobre você ser libertada dessa dor. É você ser libertada dessa ferida. O perdão não significa que essa história será anulada. Não significa que essa história será desfeita, mas significa que você receberá a autorização para voar. Você receberá autorização para alçar altos voos. Você vai ser livre dessa dor, você vai ser livre dessa angústia, dessa rejeição, dessa prisão. É perdoando que você vai começar a voar. Não há outro caminho. E se você não consegue perdoar o seu pai, você precisa pedir a graça a Deus para que você possa perdoar o seu pai. Realmente, tem muitos erros que as pessoas nos cometem e que não são fáceis de perdoar. Mas é pela graça de Deus que nós conseguimos perdoar, não porque o outro merece, mas porque você entende que você precisa dar esse passo, você precisa fazer com que esse perdão aconteça, para que você também tire do seu coração tantos fardos, tantas dores, tantas feridas, para que você seja uma pessoa mais feliz, para que você seja uma pessoa mais leve. Eu não sei se você já ouviu, mas é através do Pai que nós recebemos o destino. É o Pai que te dá destino. Pode ser que hoje você esteja perdido, perdida na sua vida, porque é o Pai que dá direcionamento, é o Pai que te dá destino. Talvez hoje você não tenha rumo, você não sabe o que vai fazer da vida, você se sente paralisado, você não tem ânimo para realizar sonhos, porque isto vem da paternidade, isto vem do Pai. E se há uma ferida aí, você está ferido, você não consegue se movimentar. Você não consegue se movimentar porque isto é o Pai que dá este destino. Por isso hoje eu falo a você, libere o seu destino. Não é olhando para o que o seu pai te fez que você vai mudar a sua história, mas é olhando hoje para você e tendo a certeza que hoje você tem o poder de escolher em ficar nesse lugar de dor, de rejeição, de humilhação, de revolta, ou você escolhe liberar o perdão, ou você escolhe perdoar a sua história, ou você escolhe olhar para a sua história com outros olhares, porque vai se tratar de escolha. Hoje é com você. Talvez o que o seu pai te fez foi lá na sua infância, lá na sua adolescência, e hoje você já está na fase adulta, hoje você tem um entendimento, hoje você tem uma maturidade. E hoje você pode escolher a fazer diferente. Hoje você pode olhar para o seu pai não julgando, não condenando, mas olhando para ele com um olhar de misericórdia. Olhando para ele como alguém que pode ter sido vítima de outras vítimas. E hoje você pode olhar para a sua história, não como uma vítima mais, mas como alguém que vai trilhar, como alguém que vai escrever uma história diferente, em que você não vai errar também. Se o seu pai errou com você, você vai fazer diferente, não porque você é melhor do que o seu pai, mas hoje você recebe o entendimento que você pode amar, que você pode perdoar, que você pode ser filha. Que neste dia de hoje você possa pedir a Deus a graça de perdoar por tudo aquilo que o seu pai te fez. Que neste dia você possa pedir a Deus que Ele te dê a graça de perdoar o seu pai, toda a sua história de dor, de ferida, de rejeição, porque só você sabe quantas lágrimas você derramou. Só você sabe a dor que você carrega. E se essa dor te incomoda, se essa dor te machuca hoje, decida neste dia a liberar o perdão para o seu pai, a liberar que o seu pai seja feliz, a liberar que você seja feliz. Amém? Espero que você tenha gostado deste vídeo de hoje. É algo profundo, é algo que mexe conosco. Falar do pai, falar desse relacionamento. Mas a ferida só é curada quando se coloca remédio. Pode passar o tempo que for, você pode passar uma vida inteira
carregando a ferida da paternidade. Se você não olhar para ela, se você não decidir que ela seja curada, ela vai continuar no mesmo lugar. Deixe aqui seu comentário, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até!